Este programa tem o apoio de incentivo à cultura PROAC. Olá pessoal, eu sou o Carlos Gomes e estamos iniciando mais um programa Nostalgia na TV. Pode soltar a vinheta? Bom pessoal, hoje a gente vai falar sobre um herói cibernético, né? Um herói que marcou os anos 70, não só no nosso país, mas praticamente no mundo todo. É um seriado que até hoje o pessoal guarda com carinho, recordações, né? Bom, pessoal, né, dos anos 70, falar em cibernética, né? Estava começando ainda o pessoal a conhecer um pouco sobre essa palavra, cibernética, né? E ela foi... Bom, ela teve um garoto propaganda, ou seja, né, uma propaganda que foi maravilhosa. Suplantou, por exemplo, de revista, livros, né? Foi um garoto propaganda perfeito, que foi o Steve Austin, ou seja, no seriado Cyborg. Ou seja, para nós, um homem de 6 milhões de dólares. Esse seriado ele começou bem antes, né? Em 1972... é um livro escrito por Martin Cade, que era um escritor, né, bastante conhecido lá nos Estados Unidos. Então ele escreveu um livro sobre ciborgue, meio homem, meio máquina, né? Quem assistiu Schwarzenegger lá no cinema, não é uma mera semelhança, né? Então, e esse livro vendeu bastante, fez bastante sucesso, né? E isso é lógico que começou a crescer o olho dos produtores de cinema, de televisão, né? Mas todos ficaram mais na ideia. O Herbert Bennett, que era um produtor e diretor, ele gostou da ideia de produzir um filme nesse sentido, né? Era difícil, porque naquela época a tecnologia ainda estava engatinhando. Então ele convidou vários atores de renome, mas nenhum sentiu, vamos dizer, coragem de fazer, porque era um pouco de risco, porque a maioria já estava trabalhando, outros tinham um nome, né, já conceituado em Hollywood, no cinema americano e até em outros países, então ele não queria se arriscar, porque seria um risco, né? Então eles que começaram a pensar num ator que estava em ascendência. Então eles pensaram em vários atores, dentre eles estava Lee Majors, né, que era um ator que havia recém saído do seriado Big Valley, que era filme de cowboy, né, de faroeste, e ele havia se saído bem, né, entre os atores, ele era um dos atores principais. Então havia se encerrado e na época ele estava sem trabalho. Então ele foi convidado, né, pelo Herbert para poder participar desse filme. Foi dado o roteiro para ele. No começo ele ficou meio reticente, por quê? Porque ele havia acabado também de assistir o seriado Batman de 66, que era meio exagerado, né? E ele viu o que aconteceu com a carreira do Adam West, o Batman, né, que fez o Batman do seriado. Então ele ficou meio cabreiro, aí só que os produtores chegaram para ele e falaram, olha, não vai ser, não vai ter exagero, a gente vai procurar manter um pouco mais a realidade, né? Pelo menos chegar perto dela. Então, aí ele aceitou, porque, inclusive, depois do Big Valley, aconteceu uma coisa interessante. As mulheres começaram a confundir ele compará-lo com Elvis Presley, né? Que era um cara de presença, cabelo meio claro. Então, Elvis Presley achou engraçado e convidou ele para fazer uma ponta num filme que ele estava produzindo, que era Barco do Amor. Inclusive, passou muito na sessão da tarde. Aí o pessoal chegou e ele gostou da ideia, né? Apesar que ele ficou somente, acho que 1 segundo, né? Porque só o pessoal que pesquisa cinema, que pesquisa a vida dos atores, fãs mesmo, que foram atrás, descobriram que ele era o cara que estava do lado do Elvis Presley, mas estava com chapéu, com barba, com bigode postiço. Mas o nome dele nos créditos já abriu um leque, né? Caminho passou além do Big Valley, que tinha acabado de sair de cartaz. Aí teve essa daí, né, que acabou, o Presley acabou sem querer também enaltecendo o nome dele na indústria cinematográfica. Bom, ele aceitando,
eles começaram a gravação, né? Mas inclusive a Universal Television também entrou na jogada também, para correr atrás para produzir esse filme. O outro contratado foi Richard Anderson, que também ficou a série toda, né? Ficou como Oscar Goldman, que era uma espécie de chefe, de um pouco de pai, né? E as gravações logo começaram, né? Eles estavam preocupados com a abertura, que era como iriam, né, colocar o produto ali para o telespectador, convenceram daquilo ali, com pouca tecnologia. Então o que ele fez? Ele começou a procurar nos arquivos, na televisão, reportagem e tudo mais, e ele viu que é o corredor Peterson, que ele havia... Bruce Peterson, ele havia sofrido um acidente grave, né? Então ele pegou esse acidente, que graças a Deus o ator não faleceu, apesar de bastantes escoriações, né? Quebrou um braço e tudo mais, mas sobreviveu. Então ele pediu autorização, colocou isso na abertura. E era importante que o locutor, até hoje o pessoal recorda disso daí, ele sempre falava, né? Cada episódio, ele falava: senhores, esse é Steve Austin, o astronauta, um homem semi-morto, mas nós podemos reconstruí-lo. Temos tecnologia, técnicas e condições de fazer dele um homem melhor, mais forte, mais veloz. E nós iremos fazê-lo, né? Então isso daí todo mundo recorda quando, mesmo que não esteja vendo o programa, esteja lá fora, coisa, inclusive o barulhinho também, quando ele entrava em ação, um barulho meio metálico, né? E o pessoal já sabia que estava passando Homem de 6 milhões de dólares. Bom, eles fizeram 3 filmes, né? 3 teleséries, que é justamente para lançar e para ver qual a receptividade do público. E a receptividade foi muito boa, porque o pessoal era um filme diferente, né? Um programa diferente, bem feito, que usaram o que tinham em mãos lá para produzir esse filme. Né? Com um acidente, ele era um astronauta e ele sofreu um acidente. Ele estava fazendo um teste em um avião secreto americano e acabou, como disse, esborrachando lá e esfacelou a perna, um braço, né? E perdeu a visão, lado esquerdo. Então, ele praticamente foi uma cobaia ali no teste, né? E acabou que no começo houve rejeição, mas ele acabou se adaptando, né? Que é essa situação. Então ele teve um olho biônico, que era infravermelho, enxergava com um binóculo, tinha um braço com uma força descomunal, né? E as 2 pernas que foram colocadas, 2 pernas mecânicas, biônicas. Ele corria a 97 km por hora, e isso logo na abertura do programa a gente vê lá. Tem sinalizando lá a velocidade, né? Não sei se chegava a mais, mas chegou em 97 km. E ele saltava 30 pés, ou seja, mais ou menos 9 metros ele conseguia pular. Não sei como a estrutura do organismo dele aguentou, mas, né, ali tudo vale. Então esses 3, o Homem de 6 milhões de dólares, né? The Woman, 6 Men, Dollar Man. Acabou sendo um tremendo sucesso, o pessoal adorou, gostaram da ideia. E fez o primeiro, depois fizeram o segundo e o terceiro, fizeram os 3. E o final, o resultado foi ótimo. A crítica adorou, porque não expunha ele também ao ridículo, porque na hora de correr não era aquela aceleração, ao contrário, eles colocavam em câmera lenta e tinha um barulho característico que todo mundo já sabia, já conhecia, que era do homem biônico, né? Então, a OIC, que era um órgão governamental, né, enviou alguém representante, que era o Oscar Goldman, que era o diretor da OIC. Então contactou o astronauta e ele começou a trabalhar para o governo, em missões secretas, agindo contra contrabandistas, pessoas dentro do governo corruptas, enfim, uma série de malfeitores que ele acabava resolvendo os problemas, colocado ele os problemas mais intrincados, mais difíceis. Ele era colocado, né? E a série acabou ganhando, inclusive, novos fãs até no próprio governo americano, né? Que o pessoal assistia, achou um seriado muito bem feito.
E foram produzidos 99 episódios em 5 temporadas, ficou de 74 a 78 a produção, né? E o sucesso foi avassalador, o pessoal não esperava, né, que ia acabar acontecendo esse sucesso todo. Ele acabou marcando os anos 70, ficou marcado pelos biônicos, né, porque no segundo ano foi colocado também, aí trouxeram alguém para poder, né, estar com ele, que era a mulher biônica, alguém para, né, um par romântico. Aí foi chamada, além do sucesso do primeiro ano, que foi arrebatador, né? Foi chamada a atriz Lindsay Wagner, que fez o papel de James Somers. Ela era ex-namorada dele, ela sofreu um acidente também de carro, né? E acabou perdendo também as pernas, o braço e a via adicional, ela perdeu a audição de um lado. Então isso aí foi acoplado a ela, a rejeição foi maior também, mas acabou se transformando no ciborgue também. E o sucesso foi enorme, ela chegou a fazer alguns filmes ciborgue com o Lee Majors, né? E acabou sendo um tremendo sucesso, o pessoal aprovou, tanto gostaram que acabou surgindo um seriado, A Mulher Biônica, também, que é um seriado no segundo ano, ela ganhou um seriado próprio. E o sucesso começou a aumentar, o público estava adorando, então começou a ser vendido para outros países e acabou chegando ao Brasil, né? E no Brasil não foi diferente. Chegou logo em 74 na TV Tupi e foi programado para o Capitão Asa, para o programa do Capitão Asa, do Rio de Janeiro, e então ficou fazendo parte do programa dele. E em São Paulo foi comprado passava na Bandeirantes, assim como em outros estados, né? E o sucesso foi arrebatador. E veio junto também com o seriado da Mulher Biônica, né? E o sucesso não foi diferente aqui no Brasil. Então, às 9 horas, 21 horas, passava na Bandeirantes e no Rio de Janeiro também, às 21 horas, que é na TV Tupi, no programa do Capitão Asa. E a Bandeirantes, eu acredito que passava, retransmitia para todo o Brasil, né? E esse seriado marcou bastante porque, né, estava no início a ideia de era cibernética, de computadores e tudo mais. E esse programa deu bastante ênfase a isso daí. O pessoal começou né, não perdia um programa, um episódio de ciborgue, um homem de 6 milhões de dólares. Isso ficou bem latente. 6 milhões de dólares porque eles fizeram um cálculo de tudo que foi gasto, né, aleatoriamente, e deu 6 milhões de dólares. Até os vilões fizeram sucesso, que ali colocava, dois que marcaram bastante. Primeiro foi o Sasquatch, que era o ator Cassidy, que inclusive ele foi o tropeço da família Addams dos anos 60. Então ele fez bastante, então ele já era um cara bem conhecido, inclusive ele trabalhou também no James Bond, né, tinha os dentes de ferro, e ele foi convocado para fazer o papel do Pé Grande, do Sasquatch. Então foi um episódio também que marcou bastante, que o pessoal foi um quebra-pau adoidado, o pessoal gosta, né? E então, isso acabou, inclusive, o Cassidy acabou sendo convidado para outros, já que ele estava meio esquecido, já acabou sendo convidado para outros participar de outros filmes, né, de outras produções. E o pessoal não esquece, porque foi muito, muito legal esse episódio, que marcou bastante. E o outro, era um outro robô, tinha bastante pesado, era uma máquina, entendeu? E ele trocou socos lá com o Steve Austin e acabou, num soco, o rosto dele saiu. E você pôde ver a parafernália todo no rosto dele, né? E o pessoal ficou, naquela época, que aí foi bastante impactante, né? O pessoal sempre que lembra do homem de 6 milhões de dólares, ele lembra dessa cena. E o sucesso, mesmo depois de 78, o sucesso continuou, né? A Bandeirante, em 1990, trouxe de novo o seriado, junto com A Mulher Biônica, né? E, inclusive, da Mulher Biônica foi muito legal, porque o Steve Austin sempre estava lá, de vez em quando ele era convidado, e estava lá junto em aventuras, e foram talvez os melhores episódios, né, que o pessoal guardou, lembrou, né? Inclusive Mulher Biônica também
a gente pode fazer um outro programa, já que hoje é sobre o Steve Austin, né? E quem assistiu não esqueceu, porque foi marcante. Nos anos 70, talvez um dos seriados mais marcantes, personagens mais marcantes, né, que teve na televisão brasileira e mundial. Americana, escocesa, alemã, ou seja, passou quase que em todo mundo esse seriado. E no Brasil a dublagem muito boa, que foi feita pela Herbert Richards, né? Uma dublagem de pessoas que geralmente a Herbert pegava o pessoal que trabalhava em rádio, né? Então o pessoal já estava acostumado com comunicação. Isso ajudou bastante, né? Dar ênfase aos atores, né? A personificação dos personagens, porque isso é muito importante, como aconteceu em vários seriados da época, né? E depois de 99, voltou para Bandeirantes, depois a USA começou a passar em TV por assinatura, né? USA. E logo depois, em 2011, o seriado começou a passar na TV Brasil, né? Aguçando mais a curiosidade dos jovens, que não sabem por que as pessoas mais velhas gostavam tanto desse seriado, né? E para poder conhecê-lo. E foi lançado vários episódios em DVD, né? Na época VHS também foi lançado. E brinquedos, infelizmente o Brasil não veio. Foi lançado no boneco, que hoje eu vejo na internet, no Mercado Livre. Foi lançado um bonequinho dele, né? Inclusive com o prédio, com os equipamentos, muito legal, muito bem feitinho. E gibis, né? A Charlton Comics lançou nos anos 70, 80, uma coletânea de gibis do Cyborg, né? E depois, no Brasil, foi lançado nos anos 70, inclusive eu tenho aqui, gente, o gibi, a Block Editoras lançou também o gibi do Cyborg, um homem de 6 milhões de dólares, que também hoje é item de coleção, né? Item difícil de conseguir. Você ainda consegue achar alguma coisa na internet, mas o seriado foi legal porque era um seriado intrincado, não abusava da violência, e os Beyonders tinham superpoderes, né? Inclusive eu lembro na época que ele foi jogado em um buraco para um monte de cobra picar ele, só que como ele era biônico, não surtiu efeito nenhum. E é um seriado inteligente, né? Inclusive ia ser só Cyborg, mas o Herbert Bennett, que era o diretor, resolveu mudar para homem de 6 milhões de dólares, até para não ficar muito atrelado ao livro, né? Em 2014 foi lançado um outro livro, né? Em 2012 parece que também foi lançado mais 2 ou 3 livros do Homem Biônico. E o pessoal tem expectativa, ainda que dá para fazer um remake, né? Porque foi tentado fazer um remake, mas acabou não virando, né? Depois do término em 1978, né, foi produzido já em 1987, foi produzido um primeiro episódio, a volta dos Biônicos, né, que era com a James Sommers e com o Steve Austin. Então foi muito legal porque eles começaram a combater contrabandistas, um pouco mais moderno, um pouco mais bem feitos, com mais recursos técnicos, né. O seriado o filme ficou muito bacana. Isso incentivou o pessoal a fazer um segundo, que foi o Desafio Final, né? Aí contou com a James Sommers, o Steve Austin, e eles colocaram o Menino Biônico também, colocaram no meio aí, inclusive o Limejas não gostou muito dessa ideia, né? Porque já estavam colocando outros ingredientes, já estava querendo exagerar, mas tudo bem. Acabou participando, o filme... O filme acabou virando bem, né? Inclusive, o que o pessoal que chamou atenção, que tinha uma atriz início de carreira que era a Sandra Bullock, que ela seria a outra mulher biônica, né? Então ela participou como uma mulher biônica também, que sofreu acidente, acabou também sofrendo a transformação, mas eles tentavam dar um reinício, né? Ter outra pessoa para dar continuidade, mas não virou. Não virou muito, apesar da Sandra Bullock estava começando, ainda não era uma artista conhecida, né? Só mais para frente que ela seria mais conhecida. Mas o filme foi bem aceito, né? Como sempre, o Steve Austin e a Lindsay Wagner a James Sommers, perdão, acabou
fazendo um excelente trabalho, né? O Lee Majors e a Lindsay Wagner começaram a aparecer mais em convenções de fãs e tudo mais, né? Inclusive o primeiro filme eles estavam aposentados, seria 10 anos depois do término do seriado, né? Eles estavam na aposentadoria e retornou, chamado pelo Oscar Goldman. E o terceiro, né, já foi mais, aos anos 90, já foi mais, vamos dizer, mais para tocar o coração dos fãs. Que o pessoal sempre ficava intrigado, o relacionamento entre o Lee Majors, né, e a Lindsay Wagner. No caso, a Jamie Sommer, né? E o pessoal ficou... e depois teve o terceiro, acabaram convencendo o Lee Majors a fazer, né? Que seria o relacionamento entre Steve Austin e a Jamie Somers, né? O homem biônico e a mulher biônica. Isso aí tinha deixado, como diz, tinha pairado no ar apenas o relacionamento deles, mas o pessoal queria mais. E acabou no terceiro, para finalizar, que foi o casamento, né? Da mulher biônica com o biônico, Steve Austin. Então foi um episódio antes, teve problemas, eles começaram a ter rejeição, né? Mas no final acabaram acertando isso daí, normalizando a situação deles, porque o equipamento já está ficando velho, né? Enferrujado, mas deram um jeito, a produção deu um jeito. E acabou o final, os dois se casando, e ficou um negócio muito legal, muito bacana, né? O público aprovou e adorou, só que pedia mais, né? Mas aí ele já estava com a idade um pouco mais avançada. O Lee Majors esteve no Brasil, não foi muito simpático, mas ali já era problema do casamento, que ele estava no segundo casamento dele, e que foi com a Farrah Fawcett Majors, que era uma das Panteras, né? A loira Jill, e era um dos casais mais populares de Hollywood, mais famosos, mais requisitados, mas eles, nessa época, eles já estavam em crise, e que quando ele retornou, pouco depois, vieram a se separar, né? Mas o problema é que ele mesmo já estava a uma certa idade, já cansado, mesmo por pedindo, eles tentaram colocar, né, outros atores, colocaram até o Cyborg, o homem de 7 milhões de dólares, né? Mas acabou também não virando, porque o pessoal já estava ali, Cyborg era a cara dele, né? A Lindsay Wagner, mulher biônica, era ela. E então eles investiram muito em revistas, em gibis, muito crossover, né? Inclusive o crossover do Cyborg com o G.I. Joe e da Mulher Biônica com a Mulher Maravilha, que também foi muito legal esse crossover. Ele acabou vendendo bastante, acabou, né? Hoje é item raro de se ver, difícil de se comprar. Mas quem assistiu o Cyborg nessa época, gente, não esquece, porque marcou, né? Marcou porque não o pessoal sabia que depois da novela das 8, do programa, por exemplo, da Bandeirante, né? Porque passou na Globo depois da novela, na Bandeirante também era às 21 horas, e o pessoal, aquele onde reunia a família para poder assistir esse seriado, porque era um seriado que a família poderia assistir, né? Que não era uma violência desmedida, e era um seriado bem cerebral, onde tinha que descobrir, não usando só a força, mas a inteligente, só usaria a força no final e muitas vezes se fosse necessário, né? Então é um seriado que marcou, né, e gerou um herói da cibernética, né? Que a gente, quando o pessoal começou a prestar atenção, né, nessa era cibernética, né, em computador, em um monte de coisas que não tinha. A televisão era bem tosca, com poucos recursos. E com os poucos recursos eles conseguiram fazer um programa de qualidade. E outro atrativo, os atores convidados, né? Por exemplo, participou a Kim Basinger, né? A Stephanie Power, que era do Casal 20, né? Ali a mulher do Casal 20. O George Takei e o William Shatner, de Jornada nas Estrelas. O Eric Estrada, do seriado Chips, e vários outros, né? Acabaram participando. Inclusive tinha uma fila para poder ser o ator convidado, cantor-ator, né? Artistas de cinema. Então o pessoal sempre tiveram uma pequena participação para poder aparecer no programa, porque significava que aquilo ali era uma divulgação do ator, né? Assim como aconteceu na série Batman. No Cyborg foi a mesma coisa, né?
E há uma expectativa agora, com mais recursos, né, de reeditar, de voltar, né, a produzir o Homem de 6 milhões de dólares, mas é complicado porque os últimos né, refilmagens que fizeram de vários seriados antigos, poucos deram certo, né? Poucos você pode dizer que foi aprovado pelos fãs. Então tem esse medo de chegar e um produto que é reverenciado pelos fãs, chegar e fracassar. Eu espero que a ideia, né, frutifique e que produza mais filmes, porque é um filme legal, dá para fazer até de cinema, né, um filme para cinema bem feito, bem coordenado, e os fãs estão esperando, porque tem fãs em tudo enquanto é lugar, né? É um programa setentista, é um seriado setentista, mas é muito atual, né? E eu acho que dá para fazer e resgatar os fãs novos que estão aparecendo, né? E os antigos também torcem para que esse seriado retorne, né? É uma lembrança vamos dizer, de adolescência. Eu tinha e todo mundo assistiu. Quando eu falei que ia falar sobre o Homem de 6 milhões de dólares, o pessoal se assanhou. O pessoal, puta, que legal, que bacana, que maravilha, né? É recordação, é mexer na memória afetiva daqueles que outrora foram crianças, foram adolescentes, e Cyborg acabou gerando fãs praticamente em todo o mundo, né? Infelizmente no Brasil não teve merchandise, né, como o seriado merecia e o personagem, né? Então a gente torce para que seja refeito e com a mesma, pelo menos com a mesma garra, né, vontade que foi feito o original. Ok, pessoal? Isso aqui é um apanhado mais ou menos porque tem muita coisa ainda, é um seriado muito rico e posso fazer até uma segunda parte, contando curiosidades de bastidores, né? E algumas coisas que aconteceram que a gente só foi descobrir depois. Mas é um seriado que marcou os anos 70 e até os anos 80 e que o pessoal não esquece, porque era uma coisa nova, né? Era um seriado novo, diferente. Eles souberam fazer. E a gente torce para que seja refeito, né? Quem quiser assistir, eu acredito que ainda passa de vez em quando na TV Brasil, né? Ou então pode ver na internet. Você pode chegar e assistir as reprises, né? Porque é muito legal, muito bacana. Ok, pessoal? Então eu espero que vocês tenham curtido como eu curti. E eu tenho certeza que os fãs vão curtir também, porque é um seriado que é inesquecível, né? Eu fico feliz em poder falar do Homem de 6 milhões de dólares, porque me marcou muito. E marcou muita gente. Ok, pessoal? Então, infelizmente, terminamos o programa e eu espero vocês no próximo programa, se Deus quiser, com mais novidades, vamos mexer na memória afetiva de vocês. Ok, pessoal? Um abraço e fiquem com Deus e até a próxima!